Espero que vocês aí que estejam me prestigiando estejam gostando da série conceitual coleópteros, feitos com sementes, cascas, materiais alternativos, reciclados, e assim vocês possam, nesses 12 episódios, terem a percepção de complexidade de cada parte morfológica das moscas ou dos insetos que vocês assim precisem se aventurar a atar. Com certeza é sempre um desafio àqueles que me assistem observar o que eu apresento e tentar assim se inspirar, copiar, melhorar o que vocês assim apreciam na minha arte sobre anzóis. Com certeza nós temos que apresentar materiais com diferencial para assim tornar esse sabor de atado de mosca uma coisa nobre, o que é realmente a valorização deste trabalho. Já acontece na Europa, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil ainda não temos a nossa boa vontade de pessoas engajadas em revistas, TV de pesca, voltado a um atado um pouco mais complexo. Isso é uma coisa que me deixa muito triste. O desapego total a padrões de moscas que tenham mais de 3 etapas de fabricação. Eu acho que vocês não têm a relevância do conceito em si. O fly é uma modalidade muito simples de se pescar. Porém, como toda modalidade de pesca ou esportiva, ela tem várias nuances que assim formam uma figura. Na parte de um desenho, você não trabalha somente com uma cor, mas sim com nuances da mesma cor, como foi o caso aqui desse besouro. Eu usei simplesmente um padrão de caneta, um padrão de cor, e vocês conseguem vislumbrar com as nuances que assim o artista aplica a imagem refletida que vocês conseguem captar. Esta é a ideia do fly fishing. Um conceito simples, porém com várias nuances. E cada vez que você quer que a sua imagem, que a sua mosca, que a sua técnica seja mais bem percebida, mais complexa ela se torna. É natural. É natural. Quando você escreve um livro, você tem a experiência de um livro. Quando você escreve uma série de livros, você se torna um escritor de best-seller. É diferente. Totalmente diferente. Vamos sentar um pouco mais e conversar um pouco mais antes da gente avançar nos nossos atados dos coleópteros. Assim, eu posso, nesta metodologia de série que eu estou apresentando para vocês, com uma pequena palestra introdutória, antes de entrar na parte teórica e prática, a gente poder trocar aí uma ideia e eu poder conhecer um pouco mais você e você poder me conhecer um pouco mais. Tá legal? Quem gostou, deixa um like, faz o seu comentário, coloca aí a inscrição no canal, faz esse vídeo viralizar, criar polêmica por aí, trazer o foco para atados um pouco mais complexos, com mais de 4 passos. A mosca também tem o seu valor, até para a pesca. Engana-se aquele que acha que mosca com 3 passos, 4 passos é que é boa. Todas as moscas são boas. Inclusive, se você pegar o anzol, colocar um trapo de pano vermelho e arremessar o tucunaré, ele com certeza vai te pegar a tua mosca, feita numa etapa só. Vamos sentar aqui no sofá e discutir um pouco. Desta forma, então, a gente pode refletir mais um pouco sobre esse quesito. O que tem relevância é o que é feito em uma etapa
ou em 100 etapas? Depende muito. Depende muito do que você considera como relevante. A mosca que é necessário se fazer 100 etapas, com certeza ela vai ter um peso e um valor agregado àquela arte muito maior do que uma com uma etapa. As duas estão niveladas? Tecnicamente sim e não. Sim, por um lado, porque uma mosca com uma etapa você faz 1000 e consegue ter 1000 peixes agregados talvez a ela. Aquela mosca realística feita em 100 etapas, talvez você nunca veja um peixe nela. Mas vai ver mais de 1000 pescadores de mosca em cima delas. Você está pescando de forma diferente. Percebeu o conceito e a ideia? Uma mosca realística, ela é e deve ser agregada à pesca com mosca com todo o respeito e relevância quanto àquela que é feita com uma etapa só. Porque aquela feita com uma etapa só, ela conquista o peixe. E a que é feita em 100 etapas, você conquista o que pesca o peixe. E para que isto? Porque existe, na vertente mais ampla, que o brasileiro ainda não tem essa percepção, não é? Ele não tem essa percepção porque a modalidade é nova, é crua, ainda está muito virgem. Por isso os grandes mestres que já se foram não se preocuparam de falar neste ponto, ou neste quesito, ou nesta relevância do atado. Preconizar moscas um pouco mais evoluídas, elaboradas, dá trabalho, e o brasileiro, ele não quer ter esse trabalho, ele quer pegar o peixe. Só que o mundo não consiste só em pegar peixe. Você também tem que pegar o espectador, o mosqueiro. E a relevância disso consiste em que, primeiro, você adquire mais habilidade manual, desenvolve a parte cerebral em vários quesitos que são relevantes, a percepção, a concentração, a sua relevância em observar a natureza e tentar replicá-la. Isso ajuda também no quesito de pesca, no quesito de relaxamento, no quesito que o atado de mosca, que muitos aí falam comigo, é uma terapia ocupacional para o estresse do dia de hoje, dos tempos de hoje. Então nós temos que levar isso em percepção mais à frente. Observem comigo um outro ponto de vista que o atado mais elaborado pode levar a quem está me assistindo. E como ocorre então esse processo gradual de crescimento, de evolução no atado e na pesca com mosca? De certo, existem pessoas que vão ficar eternamente pescando com mosca para encher freezer, para atar moscas até 3 passos e ficar marcando o passo literalmente em não evoluir. Mas existem pessoas que preconizam desenvolver cada vez mais a modalidade, não somente em si, mas como trazer para fora desta universalidade que nós temos de uma certa pesca solitária. O pescador, quando pesca, ele pesca sozinho. Por mais que esteja acompanhado, é você, a sua expertise, a sua concentração, a sua ciência e o seu adversário, o seu oponente que você tanto ama, o peixe. Com isso, você vai trazer toda a sua energia e concentração em fisgá-lo,
Se assim quiser soltá-lo com todo o devido respeito, eu acho que sim, você o faça. Se assim você vai retirá-lo da natureza ou de um pesqueiro para se alimentar, não existe mal algum, porque você não está enchendo o freezer. Lembre-se disso. Encher freezer é em pesqueiro. Encher freezer na natureza é ignorância. Bom, de forma assim, você vai evoluindo e entra num campeonato de atado de mosca internacional. Infelizmente aqui no Brasil não temos ainda. Mas, quem sabe, ainda vemos isso. Entrando no atado de mosca internacional, isso logicamente você já participou de vários grupos internacionais de atado de moscas de várias vertentes ou de vários padrões, inclusive de realista. Se inscreveu? Assim, se aventurou a enviar um atado realista seu, de sua procedência, com a sua assinatura, com técnicas que você aprendeu para o campeonato, e você corre o risco de ser premiado do primeiro ao quinto lugar com grandes prêmios, que são assim angariados para esses prêmios, como uma vara de bambu feita por grandes mestres na modalidade de pesca com mosca, sendo premiado ao primeiro lugar. Outros prêmios também de relevância, com certeza, são ofertados para as colocações até o quinto lugar, dependendo da premiação. De certo, falo com uma certa propriedade, porque já fui jurado e juiz de julgamentos de atado de mosca internacional. Com isso, a participação do Brasil lá fora já existiu, de forma muito insignificante, mas é assim que nós temos que começar. Um passo, outro passo, e assim nós chegaremos até as moscas com mais de 100 etapas. Isso eu gostaria de ver mais abrangente no Brasil, mais atado realístico, semi-realístico, e avançando com isso, o nosso conceitual, o nosso potencial brasileiro, afetando lá fora as estruturas. E infelizmente ainda não temos aqui esta consciência. A minha função é justamente essa: abrir e ensinar o que eu sei para vocês, trazer com isso mais relevância ao que vocês aí pretendam fazer futuramente com as suas moscas atadas. Desta forma, então, nós vamos agora avançar um pouco mais na aplicação da prática com a teoria que eu assim disponibilizei. De certo, toda essa teoria aplicada nas suas moscas, com certeza vai ter uma relevância muito maior. O meu grande sonho seria ver moscas do Brasil sendo aí campeãs de torneios ou campeonatos de atado de moscas internacional. Colocar o Brasil lá fora no atado de mosca é muito relevante e só depende da gente aqui aplicar as teorias técnicas e avançar neste longo caminho. Não consiste simplesmente em você capturar peixe no fly e colocar lá homologado na IGFA, International Game Fishing Association. Não é isso que eu quero. Eu quero também atado de mosca lá. Esse é meu grande sonho. Ver brasileiros concorrendo e ganhando o primeiro prêmio. Colocando o Brasil no atado de mosca e na pesca com mosca, lá fora, fazendo a diferença. Para isso a gente precisa ensinar, aprender e arriscar no arremesso lá fora com as nossas moscas. Quem sabe a gente consiga o primeiro prêmio. Vamos aqui avançar no nosso curso, trazendo mais uma mosca para vocês aí. E eu espero que vocês gostem. Deixe o like, se inscrevam no canal
e avancem cada dia mais no atado de mosca. Vamos então aprender a atar um besouro bastante interessante, feito com semente, um besouro que eu batizei de Besouro Verde Semente A1 de 2017. Este tipo de projeto e conceito eu já trago há muito tempo, não é? Utilizar materiais naturais mixados à minha mosca, como também materiais reciclados. Isso vocês já sabem aí, este conceito eu já trago a longa data. Bom, como é que surgiu a história dessa mosca aqui? Eu estava fazendo aí uma caminhada próxima à minha residência aqui e me deparei com esta árvore frondosa, bonita, que faz o costado da rua, né? Plantada, de certo, por algum morador que conhece a espécie de planta. Ela floriu nesta época e deu uma flor amarela muito bonita que permeou a árvore. E eu pude observar em outra época que ela gerava sementes, como se fosse um cacho de uva. E a semente ficava seca e cravejada de pontinhos brancos. Achei até que fosse um fungo ou alguma coisa desse gênero. Não era. Era a característica da própria semente. Coletei a semente com o objetivo de até talvez utilizar este material para uma futura mosca. E assim, pesquisando, graças à nossa santa internet, eu consegui descobrir a espécie de árvore que se tratava. Se tratava de uma árvore chamada Magnólia amarela. Nome científico, Michelia champaca. Bastante interessante, frondosa e faz uma floração muito bonita. Não é uma árvore que venha a chegar a atrapalhar a fiação elétrica, digamos assim. Ela chega aí uns 4 metros no máximo. Bom, com isso, eu cheguei, depois com essas sementes em casa, eu pude observar que a mesma era bastante interessante, pois possuía vários tamanhos neste padrão de cacho. Quem for lá na minha página Melocfly vai ver o cacho ao lado desta mosca aqui. E quais são os materiais que nós vamos precisar para atar essa mosca? Muito simples, não são materiais complexos. Mas você vai dizer para mim, poxa Marcelo, eu não tenho a semente de magnólia que você está citando aí. Eu não tenho. Como é que eu vou fazer? Você vai fazer com qualquer outra semente que você conseguir ficar fixo à lista de materiais que eu estou passando para vocês agora. Você pode usar a semente, por exemplo, de azeitona, não é? Lembrando que este padrão de mosca trabalha com semente densa, não com a casca. Então eu estou trabalhando com uma semente estruturada, como a semente do café, a semente da lixia, não é? Da magnólia, que eu estou dando como referência, né? E outras que você consiga aí arrumar. Eu aqui já fiz mosca até com semente de eucalipto, que também ela dá em uma forma de cacho, e a semente lembra muito um sino, tá? A estrutura de um sino. Eu fiz cabeça de micropopper com este padrão de semente de eucalipto, e nós também podemos fazer utilizando a parte da metade dela para fazer a estrutura do nosso besouro aqui, tá? A gente pode fazer com muito material, mas eu não tenho esse material, é difícil, eu não moro perto de floresta, não tenho na minha rua, não consigo arrumar semente de prontidão. Como é que eu vou fazer? Você vai fazer com balsa ou com uma madeira leve, cacheta, mulundum, madeiras que sejam leves, fácil de você tornear ou fazer uma modelagem com a lixa, com um estilete. Não tenho madeira, Marcelo, está difícil, não consigo, eu preciso atar essa mosca para ontem. Você vai com certeza ter EVA. Um pedacinho de EVA mais calibroso, 10 milímetros, 12 milímetros, um espaguete de 10 milímetros, com certeza você vai conseguir fazer
este padrão de mosca. Qual o tamanho, a dimensão que essa mosca ficou? Em torno de 15 milímetros, o tamanho da estrutura. Por quê? Eu posso fazer maior ou menor, tá? Eu posso fazer do tamanho de uma joaninha, de uma ladybug bem pequenininha, e posso fazer dentro de uma escala de besouro grande. Vai depender do tamanho da minha semente. Ou se você estiver usando um material que permita dar o comprimento maior à parte do élitro, não é? Vamos continuar então com a nossa estrutura. A base da nossa mosca, então, vocês já sabem qual é. Que anzol eu vou usar? Logicamente que o anzol vai ter que compor, ou caber, ou comportar a estrutura do tamanho da semente que eu estou usando, pela metade. Eu vou cortar a semente ao meio, tá? Vou usar só a parte de cima. Então, se a semente ela é maciça, inteiriça, eu vou cortar com a serra ou com estilete. Bom, eu vou usar um anzol, então, que pode ser um anzol da Maruri. Esses padrões aqui da Maruri são bastante interessantes, que ele lembra muito o padrão de anzol com a haste curva para camarão, camarão de água doce, tá? Padrão de anzol para atar Quedes crisálida, tá? Você pode usar um Maruceigo WR, tá? Pode ser o 16, pode ser o 14, dependendo do tamanho do conjunto. Você pode usar um Chinu 5, 6, um pouquinho maior, um pouquinho menor. Lembrando que existe categorias de anzol deste padrão aqui com menos peso do que este padrão aqui da Marine Sport. A Marine Sport é um pouquinho mais duro, mais pesado, né? Tem anzóis um pouquinho mais leves nesse mesmo padrão Chinu. Então, não é difícil de você conciliar. Isso aí eu já ensinei, é fácil. Que tipo de perninha eu vou usar? Cerdas de vassoura, daquelas que eu já mostrei para vocês, da cor que você assim pretenda fazer o seu besouro. Não tenho pernas de cerda de vassoura. Pode usar de nylon. Nylon de pesca mesmo, você pode usar. Não quero fazer de nylon. Não tenho essa boa vontade, não tenho saco para fazer assim. Coloca perninha de silicone, tá? Eu já ensinei várias metodologias aí. Não gosta? Pode usar até biotes, ou os biotes da pena, tá? Como perninha. Não pode dizer que não pode atar a mosca, que tem jeito de atar. Qual é a base para mascarar e para ajudar a colar a carapaça do besouro? Chenille. Chenille, você pode colocar chenille de várias cores, combinando com a cor do seu besouro. Cacto chenille, se você quiser dar um destaque maior na parte inferior, tá? Na sua mosca. Bom, eu aqui coloquei duas pequenas antenas. As antenas são feitas com fibra bastante fininha, aquelas cerdas de pincel bem fininha, tá? Pode ser até o pelo também, mas o de plástico, o material plástico, ele tende a o peixe bater e não estragar facilmente. O natural acaba quebrando, né? Ok? Decoração. Que tipo de decoração eu posso aplicar aí em cima desse besouro?